Acontece, então, professor, quando nós trazemos, então, à tona aí essa questão dessa expressão do ativismo judicial, que eu tenho certeza que você em casa tem escutado muito isso, né? O ativismo judicial, nós estamos num momento de intenso ativismo judicial. O que significa, então, se nós temos 3 poderes, eles funcionam harmonicamente, deveriam funcionar harmonicamente entre si, cada um na sua esfera de atuação, cada um no seu quadrado. O ativismo judicial seria uma anomalia no funcionamento do Poder Judiciário? De certa forma, sim. Vou fazer uma analogia aqui com esportes, né? Eu gosto muito de esportes, pratico desde pequeno essas coisas. Enfim, estava comentando antes do programa começar. E uma das coisas mais combatidas no esporte é o uso de anabolizantes, tá? Então, por que o uso de anabolizantes ele é combatido na prática do esporte? Porque você tira o atleta da sua natureza. Então, ele começa a tomar determinados hormônios e fazer determinadas químicas com o seu corpo que fazem com que a pessoa entre em um estado de anormalidade física e que lhe dê uma certa vantagem em relação aos demais atletas, né? O ativismo judicial é um anabolizante do Poder Judiciário. É como se o Poder Judiciário tomasse um anabolizante de forma a ele ficar fortalecido perante demais poderes e exacerbada a sua função natural, que é resolver problemas específicos dentro da lei e dentro daquilo que é determinado de maneira estrita pelo texto formulado pelo Poder Legislativo. Então, o que o ativismo faz? Ele cruza determinadas linhas, ele vai além em certas questões, e ele começa a entrar numa seara de fazer determinadas coisas que não são da sua natureza, não lhe pertencem, né? E ele começa a passar determinadas regras de natureza geral e abstrata, que não é da sua natureza. É da lei. Isso é da natureza do outro poder, que é o Poder Legislativo. Então ele começa a passar a cruzar certas linhas. E o mais grave de tudo é quando ele cruza para uma linha executiva. Ele começa a agir como se fosse, digamos assim, um agente do Poder Executivo, no ápice do poder de polícia. Qual que é o ápice do poder de polícia? É o poder de investigação, de investigar aleatoriamente a vida das pessoas e se utilizar de um aparato policial para fazer investigações de natureza policial. O Poder Judiciário não pode ter essa autonomia, isso cabe ao Poder Executivo, essa é a razão pela qual a segurança pública está ligada ao Poder Executivo, não ao Poder Judiciário. Embora a gente tenha a Polícia Judiciária e eles trabalham em conjunto, como você bem colocou, eles trabalham articulados em conjunto, a polícia não pertence ao Poder Judiciário, ela pertence ao Poder Executivo, é uma, digamos assim, um pedaço do Poder Executivo que cuida de segurança pública. O ápice é quando o Poder Judiciário traz para dentro essa capacidade que ele tem, não só de julgar, mas ele mesmo investiga e ele julga o que ele investiga. Aí a gente está no ápice do problema, né? Daí do eu anabolizante. penso que é quase uma... Eu não sei, mas é quase uma ditadura, assim, daí, né? Porque quando você... Eu ia perguntar, inclusive, isso. Se o professor consegue nos trazer exemplos de outros países em que, em algum momento, houve, assim, de uma forma muito flagrante esse ativismo judicial, o Poder Judiciário se imiscuindo em funções dos outros poderes. Eu quero entrar nisso, eu acho até que tem que guardar, que é super importante trazer os exemplos para ficar bem claro. Para a gente entender, eu acho que, né? Para a gente entender a repercussão, né, desse ativismo, como isso chega mesmo na nossa vida do dia a dia. Porque, às vezes, a gente está em situações hoje, eu falo que a gente está num momento histórico que a gente tem que entender um pouco de tudo para a gente se situar na nossa realidade. Então, tem que entender um pouquinho disso, mesmo que a gente não seja da área, né? Eu sou dentista, quem está assistindo a gente está lá dando aula, né? A dona de casa que assiste a gente, enfim, toda essa diversidade que tem entre os nossos... aqueles que acompanham a gente pela televisão, pelo portal... Mas a gente precisa aprender essas coisas, porque isso tem um impacto na nossa vida cotidiana que a gente não faz noção. Mas antes, Exato. Eu queria voltar um pouquinho, porque essa separação dos poderes, desse jeito, vamos chamar assim,
saúde da democracia, né? Ela foi pensada por alguém, né? Então, eu queria saber só um pouquinho essas raízes, assim, de onde que veio essa, não sei se eu posso chamar de doutrina, teoria da separação dos poderes e... Porque isso não é uma novidade do Brasil, entendeu? Não é? Como que é isso? Existe aquela crença geral de que o pai da separação dos poderes seria Montesquieu, né? Então, a gente parte do pressuposto... Montesquieu foi um autor francês que escreveu no fim do século XVIII, em meio à Revolução Francesa, e, teoricamente, ele teria, de certa forma, influenciado naquilo que a gente conhece hoje por Estado moderno, dentro de um conceito de separação dos poderes em 3 esferas de poder, ou os 3 setores de poder, legislativo, executivo e judiciário, teria sido obra ou uma criação de Montesquieu. Ao tempo de Montesquieu, e se a gente for ler, digamos assim, os leitores de Montesquieu, isso não era visto com tanta clareza, né? Pelos próprios leitores de Montesquieu, isso é uma construção posterior, né? Então, a gente está falando de algo que aconteceu mais ou menos entre a década de 20 e 40, aqui no Brasil especificamente, quando as pessoas começam a tomar consciência desse percurso histórico e de que essa divisão de poderes ela já está consolidada dessa forma. Então, eles falam, bom, como é que a gente identifica quem foi o demiurgo, o pai, digamos assim, criador disso, né? E colocam na figura de Montesquieu essa tarefa. Isso é uma fraude teórica das mais profundas, né? A gente sabe que o pai de qualquer ideia não é Montesquieu. A gente sabe quem é, né? Estamos aqui numa TV católica, não preciso mencionar quem é o pai de todas as ideias. Essa é a razão pela qual um autor israelense chamado Yoram Hazony, eu acabei de traduzir um livro dele chamado A Virtude do Nacionalismo, ele tem uma obra muito interessante em que ele faz a análise das tendências políticas de acordo com leituras bíblicas. Então, ele usa a própria Bíblia e ele fala, não, a teoria da separação dos poderes está na Bíblia. Se você for voltar da maneira mais profunda possível e da maneira mais correta e estreita, ela está na Bíblia hebraica. Ela está no Velho Testamento. Nossa, a separação dos poderes está na Bíblia. Isso. Então, se você for voltar, livro de Samuel, livro dos Juízes, no Eclesiastes, você tem várias passagens, Deuteronômio, várias passagens em que você pode identificar aquilo que Montesquieu meramente faz, digamos assim, uma tábula rasa daquilo que já era uma experiência, né? Já era uma experiência presente na Bíblia hebraica, na Taná como um todo. E isso é visto também, de certa forma, e o Hazony é um profundo conhecedor tanto da Bíblia hebraica quanto dos evangelhos. E ele, como um profundo conhecedor do tema, ele faz incursões muito interessantes, né? Até no Novo Testamento, para dizer, olha, há um percurso histórico bíblico em que você identifica essa separação de poderes já na palavra. Agora, o senhor consegue lembrar de algum exemplo? Não? Porque não vou lembrar de cabeça agora, não vou ter de cabeça agora exemplos, mas são várias passagens, Números, Deuteronômio, você vai achar várias passagens. Que já vão mostrando essa forma de se organizar em sociedade. Essa forma de se organizar especificamente em sociedade, em que você tem a tarefa de uma pessoa que vai resolver, digamos assim, problemas concretos, de pessoas que vão resolver problemas gerais e abstratos, e de alguém que se encarrega de trazer essas propostas de solução para a mesa do cidadão. Né? Para a mesa do cidadão. Para a mesa, enfim, para aquele momento em que ele agradece a vida antes de jantar, traz à mesa aquele problema, traz aquela solução, enfim, é o Poder Executivo. Figuras bíblicas como Salomão, rei Davi, são paradigmas de Poder Executivo. Né? Rei Salomão, o maior de todos, né?
É um paradigma de poder executivo, de uma pessoa que resolve problemas e ele resolve políticas públicas de maneira, assim, absolutamente paradigmática. Então, eu não preciso de Montesquieu para saber o que é a separação de poderes, né? Montesquieu, ele vai me dar um determinado parâmetro, enfim, que é um parâmetro de ciências sociais moderna. Mas é interessante, né, professora, a gente perceber, e a gente trata muito isso aqui no programa, né, como determinados movimentos revolucionários gostam de se apropriar de conceitos e definições que datam de muito antes, desde a origem do universo, e para terem como próprios, não é? Para apagar todo aquele nosso passado que nós temos. E eu fiquei pensando aqui, enquanto o professor dizia, eu não tinha como não pensar na própria Santíssima Trindade, né? Que nós temos o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. E eu tenho certeza que você aí de casa, assim como eu, dependendo daquilo que nós precisamos da nossa intimidade, ou nós nos voltamos a Deus, ou nós temos aquele papo mais intimista com Jesus, que é muito mais próximo de nós, ou nós chegamos até o Espírito Santo, nosso advogado, conversamos com ele, pedimos que nos instrua no que fazer, que nos dê sabedoria, nos dê sabedoria. Nós estamos tratando do mundo como mundo desde a sua criação, desde como Deus o criou, né? Então, é interessante a gente ver como isso acaba sendo muito apagado, propositadamente apagado da nossa mente. Da onde que vem? Então, é Montesquieu. Não é. O professor está deixando isso bem claro para a gente. E é curioso a gente perceber isso, né? Eu até trouxe uma prova concreta do que eu estou falando. E assim, uma prova concreta científica. Eu não estou aqui inventando e nem falando coisas que eu tirei da minha cabeça aleatoriamente. A gente sabe que a construção do Estado brasileiro, logo depois que Dom Pedro I declara a independência, o projeto primordial, central do Dom Pedro I era construir uma cultura jurídica para o país, né? Aliás, a tarefa de Dom Pedro, eu até cheguei a fazer alguns podcasts a respeito disso, que é uma figura histórica que é tratada com um desdém injusto por parte dos brasileiros. Os brasileiros precisam recuperar a memória de Dom Pedro. Uma das tarefas que ele teve foi simplesmente manter uma das coisas mais preciosas que a família dele legou, não só para ele, mas legou para o país, que é o sistema jurídico que a gente tinha durante o período de colônia. É um sistema jurídico riquíssimo, riquíssimo para a época. Aquilo é de uma sabedoria e de uma profundidade muito grande. Então, uma das tarefas do Dom Pedro era preservar aquilo, né? E como ele buscou fazer o planejamento de preservar todo aquele manancial histórico, né? Quando a gente teve a Revolução do Porto em 1820, um dos focos da Revolução do Porto foi o poder judiciário português. E foi também a Universidade de Coimbra, que era onde os brasileiros se formavam para poder fazer com que as coisas, digamos assim, evoluíssem. E aí o Dom Pedro teve uma tarefa de simplesmente tentar criar uma estrutura que preservasse toda essa joia cultural que a gente tinha no Brasil, que era essa sabedoria jurídica que vinha de séculos, né? E nisso surge a necessidade de se criar uma faculdade de direito específica para treinar as pessoas para esse novo período, que seria o período de um Estado que estava sendo construído, Brasil, o Império Brasileiro. E ele tem a sacada de criar uma faculdade de direito em São Paulo e uma em Olinda. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visitar Olinda, que é uma cidade maravilhosa, lindíssima. A Faculdade de Direito funcionou no Mosteiro de São Bento, em Olinda, num local de muito, muito difícil acesso. Então, a ideia de Dom Pedro já era associar o estudo do direito a um princípio tipicamente beneditino, de que o direito deveria ser objeto de um estudo monástico mesmo. E era uma missão, você estudar direito era uma missão. Em relação à faculdade de direito, ela ficou associada ao Largo São Francisco, à Ordem Franciscana. Quem ficou encarregado de montar o Largo São Francisco foi o conselheiro Avelar Brotero, José Maria de Avelar Brotero, que foi o cara que criou o primeiro curso de Direito Constitucional, né? Que está aqui, ó. Eu trouxe o livrinho do Avelar Brotero sobre direito constitucional. Sabe quantas vezes ele cita Montesquieu nesse livro aqui?
Nenhuma. Não, né? 2. Nas 2 vezes para ter uma discordância veemente de Montesquieu. Então ele fala, não, o Estado ele não tem nada a ver com essas coisas que estão dizendo por aí, os revolucionários franceses andaram inventando, esses jacobinos, etc. Não é isso. Eu trouxe até uma passagem aqui do Avelar Brotero, em que ele, como o direito constitucional e como a separação de poderes era vista na época por leitores de Montesquieu. Isso para a gente desfazer esse mito de que o nosso Estado é construído na imagem de Montesquieu. Olha o que ele está falando aqui, ó. 5ª lição, parágrafo 9º. Na Europa se opõe ao princípio da soberania do povo uma abstração que se chama legitimidade. Aí ele abre aspas aqui, ó. A Deus e a minha espada devo a coroa, fecha aspas. Diziam os conquistadores. A legitimidade, dizem os sucessores dos conquistadores. Devemos estar o trono na propriedade e patrimônio de nossas famílias. Esse aqui era o direito constitucional ensinado na época de José Maria de Avelar Brotero. Esse aqui é o nosso direito constitucional de verdade. Não tem nada de Montesquieu nessa história. Tem até a passagem dele aqui em que ele fala de Montesquieu, aqui em que ele está falando. Aqueles que escapavam e voltavam à pátria cobertos de glória, adquiriam nobreza e etc. Dentre os nobres, o povo escolhia os reis. Rex ex nobilitate, dux et virtutis sunant, dizia Tácito, bem como os jovens tinham escolhido seus capitães entre os de valor. Nós, e aí ele está falando dele, né, José Maria de Avelar Brotero, nós seguimos a opinião de Eusébio Salvêtre, e não a de Montesquieu. Ele mesmo contesta Montesquieu. Então, toda essa origem que a gente tem teórica, dizer que a coisa está focada em Montesquieu, é uma grande fraude criada nos anos 20, anos 30, e aí começa com ditadura Vargas, né? Anos 20 é um ano muito forte do crescimento do comunismo no Brasil, e a partir disso começa a se criar uma narrativa de que todo o nosso Estado é construído à imagem da Revolução Francesa, sendo que não é. Assim, Dom Pedro ele era um antirrevolucionário, ele não estava alinhado com a Revolução Francesa. E aí já para fazer uma ruptura com a nossa história, né? Pra já falar faz, que exatamente. É a partir disso que a gente foi formado, a partir desses valores, e não do que a gente sempre herdou desde o descobrimento da chegada da família imperial. Então... E uma coisa que é importante, o professor explicou, né? Como isso já, na verdade, já tem essa amostra desde o Antigo Testamento. E a gente sabe que a nossa família imperial tinha a doutrina católica, né, bem formada. Então, a gente vê como não existe divergência entre a verdade do mundo, né, e a doutrina católica, aquilo que a igreja ensina. No fundo, a verdade é uma só. E a gente vai encontrando fagulhas dela em todas as áreas. Mas existe uma unidade de fundo. Isso é muito bonito, né?